O que eu coloco na mochila em 2024, versão atualizada com equipamentos novos, com base nas trilhas da Serra da Mantiqueira? Vamos lá! Então agora eu vou mostrar o que eu tô colocando na mochila nessa temporada de montanha. Esse vídeo tá bem atrasado, eu atrasei as trilhas de montanha por uma série de motivos esse ano. Minha mochila é a mesma, ela é da 4Class Trek 70 mais 10, então ela tem 70 litros aqui no compartimento principal e aqui em cima mais 10 litros. Essa mochila ainda está sendo fabricada, ela tá R$ 1.500, tá? Essa já foi minha terceira temporada de montanha com ela, adoro essa mochila, bastante espaço, bastante funcional. Coloquei aqui também, só para mostrar, essa minha mochila para trilhas de ataque, uma Deuter Speedlight 25 litros, então ela eu uso só em trilhas curtas. Aliás, tem link lá na descrição para a mochila e também para vários dos itens que eu vou mostrar aqui. Então ela sai, essa mochila é legal porque a gente pode ir montando ela por dentro, assim, né? Ela abre, ela tem essa abertura aqui. Então nós vamos começar pelo material de acampamento. E da última vez o que eu fiz? Eu coloquei a barraca em primeiro e o saco de dormir depois. Aliás, o saco de dormir é uma novidade esse ano. Só que aí algumas pessoas escreveram falando que era melhor colocar a barraca mais para cima. Em vez de deixar o mais pesado no fundo, a gente tenta deixar ele mais para o meio. E um detalhe, naquela ocasião, o meu saco de dormir era este aqui, também 4Class, para 0 grau. Pesa 1.670, é o mesmo peso da barraca, então não fazia diferença. Naquela época, quem ficava embaixo, quem ficava em cima. Só que agora o saco está mais leve, então vai fazer diferença. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar por ele. Esse aqui é um Nature Hike Snowbird para menos 3 graus. Além de ganhar 3 graus em relação ao saco anterior, ele é feito de plumas de ganso, que é um material mais leve e que confere mais conforto térmico. Ele pesa 1.200 e poucas, eu ganhei 400, deixa eu fechar ele aqui. Então a primeira coisa que a gente vai colocar vai ser o nosso saco de dormir. Aí assim, em cima dele, a gente pode colocar a barraca. Essa barraca aqui é da 4Class, para uma pessoa, ela tem 1.600. Esse é o peso das barracas mais leves do mercado. Tem um ou outro modelo atualmente comercializado aqui no Brasil, mais leve do que isso. Essa aqui já está fora de linha, infelizmente, então eu não tenho como colocar um link. Ela vai então em cima do nosso saco de dormir. Aí tem essa regra de que tem que ficar encostado nas costas, né, o que for mais pesado. Vamos fechar aqui as presilhas, ó. São 3, né, então elas vão deixando a mochila bem compacta, primeiro, e segundo, elas já vão me mostrando o espaço que eu tenho aqui para aproveitar, o espaço extra. Eu vou colocar ali junto do saco de dormir, para aproveitar o volume, o meu colchão a ar. Esse aqui é um modelo bem clássico, iniciante da 4Class também, 4Class ou Quechua. Esse aqui também tá durando pra caramba, continua sem nenhum dano e fiz todos os meus acampamentos aqui no canal com ele. Então ele, ó, eu consigo colocar aqui, tá vendo? Para aproveitar bem esse volume e tem um espacinho aqui que eu já sei para que eu vou usar. No Pico dos Marins eu estava esperando um frio que no final das contas não veio, para isso eu levei um conforto térmico adicional. Então para esses casos eu levaria um liner, que é um cobertor de fleece. Esse aqui é o Thermolite Reactor, é um dos modelos mais que confere mais proteção da Sea2 Summit. Deixa eu pensar aqui. Vamos tentar colocar ele aqui para cima. Agora eu não lembro, eu acho que eu fiz assim, ó. Eu deixei a barraca um pouco mais para cima. Isso, assim, ó, tá vendo? Aí a barraca subiu um pouquinho, mas ainda tem bastante espaço aqui em cima. E você vê que ela vai fechar direitinho. Deixa eu ver se tem algum espaço aqui embaixo. Tem, né? Sabe o que eu quero colocar naquele espaço ali embaixo? O cartucho de gás. Ele coloca um pouquinho de peso, mas é para aproveitar melhor o volume lá em cima, ó. Vamos ver se vai caber. Ó, coube ali. Vamos ver se fecha. Fechou. Tem mais um espacinho sobrando, que a barraca subiu um pouco, né? Então nessa parte aqui acima da barraca eu vou colocar outras coisas que sejam um pouquinho mais pesadas, que são comida, drone e água. Detalhe, a questão do drone depende da trilha, porque tem algumas que proíbem, né? Por exemplo, na Serra Fina é proibida a operação de drone, então lá eu não levei, por exemplo. Esse aqui, ó,
É o DJI Mini 2, tem 250, é um dos mais leves que tem no mercado também, 249 na verdade ele tem. Se puder ir, ele vai aqui em cima da barraca. Aí aqui sobrou um espacinho do lado. Ali do lado do drone eu vou colocar a panela. O que eu tenho feito de refeição nas minhas trilhas de montanha é a comida liofilizada, que é prática e ela é leve também. Então eu tenho que levar menos coisa, não são coisas perecíveis, não produz lixo. Ela vem assim numa embalagenzinha e você ferve 250 ml de água, joga na embalagem, né, mexe. Eu já usei também alguns vídeos aqui de equipamentos no canal e aí tem bastante nutrientes, né? O gosto não é assim aquilo tudo, mas eu acho que o custo-benefício é muito bom e me deixa bastante saciado, além de trazer calor, né? Porque é uma comida bem cozida, né? Tem água e tal. Então aí você entra no saco e aquele calor fica retido dentro de você, é bom também para enfrentar uma noite fria. Eu também como aqui dentro, não preciso levar garfo nem faca, só levo a colher. Levo fósforo também aqui dentro, já vou explicar por quê. Então, ó. Então vamos fechar aqui. Essa panela aqui é da Decathlon também, ela tem 17 centímetros. Quando eu falo do acendedor, essa informação é importante, então guarda ela, tá? Vamos lá. Ela fica aqui do ladinho. Fechou? Quanto à água, isso é uma coisa também que vai variar de acordo com a trilha. Antes de fazer o acampamento, tem que ver quantos pontos de água tem e já saber mais ou menos a média que você consome. Em trilhas de acampamento com pontos de água, eu já sei que eu posso sair com uma de 1,5 litro, uma garrafinha de 500 para 2 litros e mais esse cantilzinho aqui que cabe ali do lado, então dá 2,6 litros. Agora, tem trilhas e trilhas. Por exemplo, no Pico dos Marins, não tem pontos de água potável. Então eu precisei levar uma garrafinha a mais. Na Pedra da Mina tem, até mais ou menos a metade da trilha ali tem um ponto de água. No Pico do Itaguaré tem 3 rios, né? Enfim, então, na média das trilhas, isso aqui é o que eu vou levar. E normalmente eu colocaria isso agora. Mas eu vou fazer outra coisa. Esse voluminho aqui na frente, eu acho que ele fica mais interessante para eu colocar as roupas. O fleece, que é a segunda camada, né, a camada que traz proteção térmica. Esse aqui é da Decathlon, ele é um fleece 200, eu tenho 100, 200 e 300 normalmente. E além dele eu levo uma calça de moletom. Tem gente que não sente necessidade, só com o tactel, com a calça normal, consegue sentir conforto, mas eu gosto de ficar ali à noite olhando as estrelas e tal, então para mim é importante ter um conforto térmico um pouquinho maior. Vamos tentar colocar essas duas coisas. Ó, a calça aqui. Acho que dá porque ela fica mais aqui pro lado, né? E o fleece eu vou dar uma dobradinha nele. E ele vai aqui, ó. Aí, ó. Deu direitinho. Tá na hora da gente montar ela por cima. Então eu vou fechar. Ó. Agora aqui a gente vai vendo onde que a gente vai colocando coisas. Deixa eu procurar espaço agora para colocar a água. Achei um espacinho aqui. Vamos botar a garrafa de 1,5 litro, ó. Só que eu vou fazer diferente. Tem uma história também que é melhor colocar as coisas mais pesadas encostadas nas costas. Então vamos botar a panela para frente e água atrás dela. Aí, ó. Deu certinho ali. Drone, panela e água. Daria para eu colocar outra água ali, só que eu acho que aí vai desequilibrar muito o peso, vai pesar muito para esse lado. Então eu vou fazer outra coisa. Eu vou pegar ela, vou colocar ela desse lado aqui. Nesse compartimento principal tá quase fechado já. A jaqueta ou camada Norak, terceira camada, né? Que é para ser impermeável e também dá um pouquinho mais de conforto térmico. Vamos colocar ela agora. Trazer ela para cá de novo para conseguir apoiar ela. E em cima disso, a comida. Coisas mais leves, então a gente deixa para cima. O que eu levo de comida adicional, assim? Não muita coisa, uma barrinha de cereal para começar a trilha. Uma vez alguém me perguntou, mas ela não derrete? É que eu só faço trilha de acampamento em tempo frio, então nunca tive esse problema. Uma barrinha de cereal também para comer mais assim durante a trilha, quando chegar no cume, né? Para dar um pouquinho mais de saciedade. E umas 4, 5 bananas assim também para ir comendo, dar um potássio. Eu não levo muita comida,
tirando aquela que eu vou comer à noite, que é pra reduzir um pouco do peso. Tem gente que é mais esfomeada que não vai gostar, mas eu prefiro fazer assim. Aí tem esse ajustezinho aqui. Também uso esse aqui para deixar bem firme. Só que não vou fechar ainda não, porque eu tenho os compartimentos laterais. Agora, nós vamos cuidar desse compartimento aqui, que são os 10 litros adicionais. Aqui vão as coisas de frio extra. A touca e a balaclava também vai depender da trilha. Quando tem uma previsão de frio extremo, é bom levar as duas. Na Pedra da Mina eu só levei touca, o tempo estava um pouquinho mais quente, e no Marins eu levei as duas. Vamos assumir que eu vou levar as duas, então. A balaclava é importante para a questão do vento, tá? E a touca por causa da questão do frio. Aqui. A segunda pele, uma camiseta assim também, que dá um pouco de conforto térmico, mas ela atua mais como uma reguladora térmica. Se o dia tiver muito frio, eu vou fazer a trilha com ela, ou uma parte da trilha, mas às vezes eu não faço. Então, ela fica aqui. Aí tem a meia térmica. Esse aqui é um modelo da Decathlon que tem a maior quantidade de lã que eu encontrei. Comprei na seção de esqui deles, é uma azulzinha. Eu comprei também luvas térmicas na seção de esqui, mas com o tempo eu fui vendo que eu nunca precisei usar. Não vou colocar essa luva adicional até para ser menos peso na mochila. Nesse compartimento de cima, o que eu vou colocar também? A minha lanterninha de cabeça. Esse aqui é o modelo da Aztec, que também me acompanha há muito tempo. Nunca perdeu a carga, tá? Só que o conector USB dela é antigo, tá? Não é esse mais recente. E a minha bateria extra da GoPro. Onde que eu vou colocar? Aqui em cima, ó, tem um compartimentinho extra. Ó, cara, tem volume sobrando aqui se eu quisesse colocar mais coisa. Mas eu não vou colocar. Esqueci do sheet tube, tá? Daqui a pouco eu falo dele. Os compartimentos laterais tá difícil de usar porque eu botei bastante coisa no corpo da mochila, né? Como é muito volume, acaba não tendo espaço aqui nesses compartimentos, né? Eu vou usar só esse aqui e eu vou colocar protetor solar. Esse aqui, cara, fator 30, velho pra caramba, tá vencido já. Esse sprayzinho assim, cataflã, pra caso dê uma batida, alguma coisa assim, sempre bom ter. O anterior acabou, inclusive, que eu usava só nas trilhas. E o acendedor. Esse aqui é um Nautica Jupiter. Então você faz assim, pluga no cartucho de gás, tem um acendedor automático, mas ele quase nunca funciona por N motivos, então é por isso que eu levo o fósforo. Daí é só mexer na válvula aqui e botar o fósforo aqui que o fogo sai. Aí você coloca a panela aqui em cima. E por que eu falei da história dos 17 centímetros? Porque para esse acendedor, 17 centímetros é o máximo recomendado, tá? Mais do que isso, a panela vai ficar muito bamba, pode não ficar legal aqui em cima. Aí tem outros modelos, né, que vão ser adequados. Nesse espacinho extra, o acendedor. Fechou. Vamos agora para os primeiros socorros. Num dos lados, o que é que eu vou colocar? Sorridor para dor de cabeça, Flugoral para garganta inflamada. Esse aqui tá na hora de trocar já. Isso aqui é um gel também para contusões. Spray antisséptico, anti-inflamatório e band-aid também preciso repor. Vou botar nesse compartimento aqui, ó. Tem mais coisa aqui dentro, ó. Mais um band-aid, resfenol para febre, mais anti-inflamatório. Isso aqui na real tem coisa demais, eu vou até tirar um pouco. Spray, anti-inflamatório, garganta, band-aid eu vou colocar mais depois, sorridor e o que sobrou da minha pomada. E no lado de lá eu vou colocar gaze e esparadrapo, que eu já usei algumas vezes, tá? É muito importante ter. Tá, agora sim, vamos fechar ela aqui. Na mochila agora tem mais duas coisas para colocar. O EVA, esse aqui é o saco laminado que a gente coloca embaixo do colchão a ar para ele devolver o calor também que a gente eventualmente perdeu ao longo da noite. Como eu coloquei algumas coisas desse lado, eu vou tentar usar esse lado aqui para colocar, vamos ver se funciona. Então ele tem essas alças laterais. Ó. São duas. Ai, 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 isso aqui vai... Ah, tem mais um pouquinho. Aí, agora vai. E agora, os bastões.
Normalmente eu fico com eles a trilha toda, mas às vezes, assim, se tem muitas rochas, um terreno em que eles não são muito úteis, daí eu acabo guardando. E também para colocar no carro, né, durante a viagem e tal. Esses elásticos aqui, nem todo mundo sabe, mas eles servem para isso. Vou colocar um de cada vez. Dá para dar uma regulada aqui. O sheet tube, eu vou ter que colocar ele aqui. O que é isso aqui, cara? Isso aqui é para você fazer o seu cocôzinho. Você faz ele na natureza, joga a cal virgem que tá ali dentro, pega com o jornal e coloca tudo dentro dessa sacolinha. Eu ainda não precisei usar, mas é muito importante levar, tá? Aí, ó, ele cabe aqui. Pronto, mochila tá pronta. Agora, quais são as coisas que vão comigo na trilha? Calça tactel, essa aqui é bem antiga também. Essa meia aqui é uma meia específica para trilhas da Aztec. A questão da transpiração dos pés, ela já ajuda nisso daí. Esse cantilzinho, esqueci de falar o cantilzinho, não. Ele tem esse compartimento aqui, ó. Tá? Então depois eu coloco água nele. E um chapéuzinho que é muito importante pela questão da insolação. Quando é um terreno muito fechado, ele é bom também porque você abaixa a cabeça e aí quando o mato não fica vindo na sua cara. Esse aqui é novo, porque o último já deu o que tinha que dar. E para terminar, minha bota. Essa aqui é uma Salomon Daintree, que eu comecei a utilizar na temporada de montanha este ano, uma bota excelente. Com ela fiz todas as trilhas da Mantiqueira e vou para Itatiaia também. Essa mochila aqui está com aproximadamente 15 quilos. Eu tenho uma balança aqui em casa, mas eu não consigo deixar a mochila muito fixa em cima da balança. Então eu não vou conseguir ter um peso exato. Eu pesei e deu 15,2. Aí é aquela coisa, vai depender um pouco da trilha que você vai fazer. João Eduardo é o meu irmão, tá? Mas vai depender um pouco da trilha que você vai fazer, né? Se você vai ter mais ou menos frio, vai tirar uma outra coisa, vai tirar água, vai tirar o drone, vai colocar mais coisas. Então vai oscilar aí perto. Com o saco de dormir eu consegui 400 gramas. Tenho como objetivo achar uma barraca mais leve também para conseguir mais peso. Descobri uma de uma marca italiana chamada Ferrino, que tinha uma da Nature Hike também, que era a Vicky, mas essa tá fora de linha. Então tem essa da Ferrino, que é um objetivo pro ano que vem, onde eu quero estar nas montanhas fluminenses, mineiras, e também espero estar no Pico da Bandeira, no terceiro ponto culminante do Brasil. Era isso, mochila 2024, um pouco de atraso, o ano que vem vai ser mais cedo. E até a próxima!